Olá, alunos! Nós vamos conversar hoje sobre os componentes químicos, as moléculas químicas que formam a célula eucariótica. As moléculas químicas que formam a célula eucariótica são chamadas de biomoléculas. As biomoléculas, que são moléculas de alto peso molecular, são formadas principalmente pelos átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Segundo a sua composição, os compostos que formam as células podem ser classificados em compostos inorgânicos, que são a água e os sais minerais, e os compostos chamados orgânicos, que são moléculas que têm carbono na sua constituição. Entre esses componentes estão os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. A água, apesar de ser um componente inorgânico, é o componente que está presente em maior quantidade nas células eucarióticas. Cerca de 70% do peso total da célula é água. Como a água apresenta uma importância muito grande para as células, algumas moléculas são classificadas de acordo com o seu relacionamento com a água. Sendo assim, moléculas que são chamadas hidrofílicas são moléculas que são solúveis em água e apresentam grande quantidade de grupamentos polares. Grupamentos polares são grupamentos químicos que fazem ligação química com a água. Moléculas são chamadas hidrofóbicas quando são insolúveis em água e, portanto, têm poucos ou nenhum grupamento polar. Existem ainda algumas moléculas que são chamadas de anfipáticas. Moléculas chamadas anfipáticas, na verdade, possuem duas regiões, uma hidrofílica, que faz ligação química com a água, e a outra hidrofóbica, que não faz ligação química com a água. Obviamente, se a água é um componente que está presente em grande quantidade, naturalmente, ela deve apresentar diversas funções importantes para o organismo. Uma dessas funções seria o auxílio na manutenção da temperatura. Dessa forma, quando o corpo está muito aquecido, a liberação da água pelas células faz com que ela dissipe calor e resulta num processo conhecido como transpiração. Outra função da água no corpo humano seria a lubrificação das articulações, ajudando a constituir o chamado líquido sinovial, presente nas bolsas sinoviais que lubrificam e umedecem as articulações. É função da água diluir os componentes celulares e corporais. Sendo assim, quando essa diluição cai muito e, portanto, aumenta a concentração das substâncias sólidas no interior da célula, é necessário se repor a quantidade de água do organismo para que a sua diluição volte ao normal. É função ainda da água o transporte de nutrientes e de toxina. Como transportador de nutrientes, nós temos como exemplo o sangue, que além de transportar nutrientes, transportam também oxigênio. A urina é um importante transporte de toxinas para fora do corpo e a sua constituição é quase toda de água. A água participa ainda em reações químicas de hidrólise importantes no organismo, como, por exemplo, a reação de digestão. Ainda é função da água a reprodução, sendo que os seres vivos têm uma volta ao ambiente aquático, ao ambiente aquoso, quando vão executar a sua reprodução. Seres vivos vegetais que fazem fotossíntese também precisam da água para realizar esse processo. Apesar de sua importância, a água tem caloria zero, ou seja, não é capaz de ser convertida em gordura.
Outro componente inorgânico importante na vida das células eucarióticas são sais minerais. Sais minerais são componentes que são necessários em pequena quantidade nas células e eles aparecem normalmente na forma iônica, ou seja, carregado eletricamente. O cálcio é um componente importante na formação de ossos e dentes e é também um ativador das enzimas de coagulação. O ferro está presente na hemoglobina do sangue, é um pigmento fundamental para o transporte de oxigênio e é também um componente na reação da fotossíntese. Já o sódio, o potássio e o cloro estão envolvidos nos fenômenos elétricos que ocorrem na membrana plasmática, na concentração muscular e na condução nervosa. O fosfato é um grupamento iônico que atua como componente de ossos e dentes e também na constituição da molécula energética, o ATP. É ainda parte integrante da molécula de DNA e do RNA. O magnésio faz parte da molécula de clorofila e é necessário à fotossíntese. Já o iodo entra na formação dos hormônios tiroidianos. Entre os componentes orgânicos formadores da célula eucariótica está um grupo que é um dos mais abundantes, os carboidratos. Os carboidratos exercem diversas funções nas células eucarióticas. Entre elas, é um importante constituinte da parede celular bacteriana. É um constituinte da parede celular vegetal. É um componente estrutural de tecidos conjuntivos. Entra também na estrutura da membrana plasmática de diversas células. É um coadjuvante, um auxiliar na lubrificação de articulações juntamente com a água. Promove adesão, coesão entre células epiteliais vizinhas. E talvez a função que é mais importante, ele atua na produção de energia para a célula eucariótica. Carboidratos são também sinônimos de sacarídeos, ou seja, de açúcares. Os carboidratos são divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são açúcares simples, que não sofrem mais hidrólise. Os monossacarídeos mais comuns são a glicose, a galactose e a frutose. Os monossacarídeos podem ter 3 carbonos e, nesse caso, são chamados de trioses. As trioses são sempre moléculas lineares. Monossacarídeos podem também formar moléculas cíclicas. Uma molécula de 4 carbonos é chamada de tetrose, uma de 5 carbonos é chamada de pentose, 6 carbonos, uma hexose, e 7 carbonos, uma heptose. O monossacarídeo pode ser encontrado tanto no formato linear quanto no formato cíclico. Os oligosacarídeos são carboidratos de cadeia curtas. Os mais abundantes oligossacarídeos da natureza são, na verdade, os disacarídeos, que contêm 2 unidades de monossacarídeos. O oligosacarídeo mais conhecido é a sacarose, que é o açúcar da cana, e é formado por 2 monossacarídeos, a glicose e a frutose. A grande maioria dos carboidratos são, na verdade, polissacarídeos, que ocorrem intracelularmente como grânulos agregados. Os polissacarídeos são açúcares de longas cadeias, centenas ou milhares de unidades de monossacarídeos, por exemplo, o amido e a celulose, que são polissacarídeos lineares sintetizados pelos vegetais, e o glicogênio, que é um polissacarídeo ramificado formador das células animais. Lipídios são componentes orgânicos que têm uma característica em comum, o fato de serem todos insolúveis em água. Quimicamente, os lipídios são uma classe bastante diversificada,
com funções diversas. Dentre essas funções se encontram o isolamento térmico. Lipídios impedem, por exemplo, que excesso de calor seja perdido pelo corpo. Os lipídios são também estruturais da membrana plasmática de todas as células. É um importante reservatório de energia. É um constituinte estrutural das vitaminas A, D, E e K. Lipídios se comportam ainda como impermeabilizante em animais e também em plantas, no caso das ceras. E é um componente estrutural dos hormônios esteroides, que são os hormônios sexuais. Como são insolúveis em água, os lipídios são solúveis em solventes orgânicos, como éter, álcool e clorofórmio. Os lipídios são subdivididos nas seguintes categorias: os lipídios de reserva, onde estão localizadas as gorduras neutras, como glicerol e ácidos graxos, também os triglicerídeos e as ceras. Vários lipídios têm constituição estrutural, como os lipídios anfipáticos, que auxiliam na formação das membranas. Os fosfolipídios são lipídios associados a fosfato, que também atuam na constituição da membrana. Já os esfingolipídios são componentes formadores da bainha de mielina do sistema nervoso. Glicolipídios também são estruturas que formam membrana, e os cerebrosídeos também atuam na formação da bainha de mielina do tecido nervoso. Esta é uma representação esquemática da estrutura da molécula do esteroide colesterol. O colesterol é um lipídio anfipático que atua na formação da membrana plasmática. Esta região, formada pelo grupamento OH, representa a cabeça hidrofílica do lipídio anfipático, e essa cauda, a cauda hidrofóbica do lipídio anfipático. Passemos agora à descrição de um outro componente orgânico importante na constituição das células eucarióticas, as proteínas. As proteínas têm papel central na estrutura celular. A informação genética é expressa, na verdade, como proteínas. Além disso, as proteínas têm outras funções, como, por exemplo, as funções enzimáticas. As enzimas são um grupo altamente especializado de proteína com atividade catalítica, ou seja, elas têm a capacidade de acelerar as reações químicas celulares. Outra função que as proteínas executam nas células é o transporte. O transporte de substâncias de um lado para o outro do órgão é feito principalmente através da água e, junto à água, moléculas que se comportam como verdadeiros carreadores. É o caso da hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Outro papel importante das proteínas é a motilidade. No interior das células eucarióticas encontram-se muitas proteínas contráteis, que permitem à célula mudar de forma. É o caso, por exemplo, de actina e miosina, que juntas promovem a contração dos músculos esqueléticos. Também a tubulina, que é a principal proteína formadora dos microtúbulos, que atuam no batimento de cílios e flagelos. Muitas proteínas têm função também estrutural, como é o caso da proteína colágeno, formadora de cartilagens e tendões, da elastina, uma proteína envolvida na formação de ligamentos, e da queratina, que tem papel no enrijecimento de cabelos, unhas e penas. Algumas proteínas atuam na defesa do organismo. Defendem principalmente o organismo contra a invasão de outras espécies. É o caso dos anticorpos, que são todos imunoglobulinas, ou seja, proteína. Os venenos de serpente e também as toxinas bacterianas também são proteínas. Fibrinogênio e trombina
são duas proteínas que previnem a perda excessiva de sangue. As proteínas atuam também como reguladores, principalmente na regulação de atividade celular e de atividade fisiológica. É o caso, por exemplo, dos hormônios. Entre eles estão a insulina, que é capaz de regular o metabolismo dos açúcares. Existe uma grande categoria de proteínas que atuam na formação estrutural da membrana plasmática. Entre eles estão as proteínas fenestradas, que formam verdadeiros poros através da membrana, e as proteínas receptoras de sinais químicos. Proteínas são componentes formados por uma subunidade menor chamada aminoácido. Aminoácidos se juntam para formar os pequenos peptídeos, e vários peptídeos formam um polipeptídeo, que é um sinônimo de proteína. Essa imagem é, na verdade, uma representação da estrutura geral dos aminoácidos. Os aminoácidos são formados por três radicais. Um radical NH2 ou NH3, chamado de radical amina. Do lado oposto encontra-se um radical C-OH ou O-, conhecido como radical carboxila, e o único radical variável dos aminoácidos, visto que radical amina e carboxila são comuns e estão presentes em todos os aminoácidos. Apenas esse radical variável muda de um aminoácido para outro. Ao carbono ligado ao radical variável se encontra ligado um hidrogênio que complementa a molécula. Aminoácidos são ligados por ligações peptídicas para poderem formar a proteína. Uma ligação peptídica liga o grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila do outro aminoácido e, nesse processo, resulta a formação de uma molécula de água. Nesta imagem encontra-se representado o aminoácido alanina. Este carbono, marcado com asterisco vermelho, é chamado de carbono central. O carbono central está ligado a três radicais: o radical amina, nesse caso um radical NH2, o radical carboxila, C-OH, e o radical variável, que nesse caso é um CH3, e o hidrogênio que complementa a ligação química. As proteínas podem apresentar quatro diferentes tipos de estrutura. A estrutura primária. A estrutura primária de uma proteína é determinada pela sequência de aminoácidos que a constitui, portanto, é uma sequência linear. Por exemplo, a estrutura primária desta proteína é uma alanina, serina, glicina, alanina e serina. As proteínas possuem também uma estrutura secundária. A estrutura secundária é o enrolamento da fibra proteica ao redor dela mesma. E existem dois tipos de estruturas secundárias. A estrutura em alfa-hélice, quando a proteína vai se enrolando ao redor dela mesma, formando uma hélice. E a estrutura beta-preguiada, onde as cadeias vão se preguiando em folhas, formando uma espécie de escadinha. Algumas proteínas possuem também estrutura terciária. A estrutura terciária ocorre em proteínas que são globulares e trata-se de um arranjo tridimensional pelo dobramento da alfa-hélice. A estrutura terciária é uma estrutura enovelada e compacta. É a sequência de aminoácidos, ou seja, a sequência primária, que determina a estrutura terciária de uma proteína. A função de cada proteína está relacionada com a sua estrutura terciária. Perdida a estrutura terciária, na maior parte das vezes, a proteína perde a sua função. Então, dessa forma, se a proteína perde a sua estrutura terciária, nós dizemos que ela se desnaturou e ela permanece, então, inativada. Algumas raras proteínas
possui uma estrutura quaternária. Trata-se de duas ou mais subunidades da mesma proteína, iguais ou diferentes em estruturas, que se unem. Todas as proteínas têm estrutura primária e secundária, mas nem todas as proteínas têm estrutura terciária. Apenas as proteínas globulares. As proteínas fibrosas são exemplos de proteínas que não apresentam estrutura terciária. Pouquíssimas proteínas apresentam estruturas quaternárias. A hemoglobina é um exemplo de proteína que tem estrutura quaternária. Passemos agora para a descrição dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pelos nucleotídeos. E existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O dogma central da biologia molecular estabelece que nós temos uma sequência linear a partir do DNA. Sendo assim, o DNA é uma molécula com capacidade para se autorreplicar, ou seja, cada DNA é capaz de formar outro DNA. Uma molécula de DNA é também capaz de dar origem a uma molécula de RNA, e esse processo é chamado de transcrição. O RNA, por sua vez, migra para o citoplasma celular, onde, associado aos ribossomos, dá origem à formação das proteínas, e esse processo é conhecido como tradução ou síntese de proteína. O DNA é o depósito fundamental das informações genéticas. Essa informação é copiada ou transcrita nas moléculas de RNA. A sequência de nucleotídeos do RNA contém o código para sequências específicas de aminoácidos durante a síntese proteica. A síntese de proteína ocorre num processo chamado de tradução do RNA mensageiro. Essa é a estrutura básica de um nucleotídeo formador de um DNA ou de um RNA. Um grupamento fosfato que está sempre ligado a um açúcar e esse açúcar ligado a uma base nitrogenada. A esse componente nós chamamos de nucleotídeo. O grupamento fosfato é um átomo de fósforo ligado a 4 oxigênios. O açúcar, formador dos ácidos nucleicos, é a desoxirribose, no caso do DNA, e como vamos ver um pouco mais para frente, a ribose, formadora da estrutura do RNA. Bases nitrogenadas são compostos químicos ricos em átomos de nitrogênio, como o próprio nome já diz. São elas: adenina, citosina, guanina e timina. Adenina e guanina são chamadas de purinas, pois possuem 2 anéis cíclicos fundidos. Citosina e timina são chamadas de pirimidinas, pois possuem um único anel cíclico. Resumindo, um nucleotídeo é formado por um grupo fosfato comum aos dois ácidos nucleicos, DNA e RNA. Um açúcar de 5 carbonos, que é chamado de pentose. No caso do RNA, a pentose é a ribose. E no caso do DNA, a pentose é a desoxirribose. E uma base nitrogenada. Adenina, citosina e guanina são comuns ao DNA e ao RNA. Timina é uma molécula exclusiva do DNA e uracila é exclusiva do RNA. Vamos passar à descrição da formação da dupla fita de DNA.
Esta é a representação esquemática de uma dupla fita de DNA. Essa dupla fita, um grupamento fosfato encontra-se ligado a um açúcar, que encontra-se ligado a uma base nitrogenada. Prestem atenção no açúcar. O vértice que está no topo desse açúcar, que é a desoxirribose, está um átomo de oxigênio. O carbono, imediatamente abaixo desse oxigênio, é chamado de carbono 1 e assim numerado sucessivamente. Nesse vértice está o carbono 2, aqui o carbono 3, 4 e o carbono 5 está fora da molécula. Dessa forma, o fosfato se liga ao carbono 5 e no carbono 3 existe outro fosfato, que está ligado ao carbono 5 de outro açúcar, e assim sucessivamente. E isso vai formando uma fita do DNA. Porém, o DNA é sempre uma dupla fita. Do outro lado, existe uma outra fita no sentido inverso. Percebam que o fosfato dessa região está ligado ao carbono 5 e o fosfato do lado oposto da fita está ligado no carbono 3. A fita foi representada invertida exatamente para se ver essa característica antiparalela. Essa fita de DNA do lado esquerdo vai se ligar à fita de DNA do lado direito através das pontes de hidrogênio estabelecidas entre as bases nitrogenadas. A adenina faz ponte de hidrogênio apenas com timina e nunca com outra base nitrogenada. Citosina faz pontes de hidrogênio apenas com guanina e vice-versa, nunca com outra base nitrogenada. Dessa maneira, a fita de DNA ela é sempre complementar. Onde eu tenho timina de um lado, eu tenho adenina do outro, e vice-versa. Onde eu tenho guanina de um lado, eu tenho citosina do outro, e vice-versa. Entre adenina e timina se estabelece sempre duas pontes de hidrogênio. Entre citosina e guanina se estabelece sempre 3 pontes de hidrogênio. Se formos imaginar uma replicação nesse DNA, ou seja, a fabricação de uma fita nova complementar do DNA, nós precisaremos inicialmente separar essa dupla fita. Depois que a fita dupla se separou, a DNA polimerase, que é a enzima responsável pela fabricação do DNA dupla fita, vai passar complementando essa ligação. A DNA polimerase inicia a colocação das bases nitrogenadas apenas pela extremidade 5'. Percebam que a extremidade 5' que a DNA polimerase vai fabricar aqui será nessa extremidade, pois ela tem que ser complementar a esse 3'. Então, a DNA polimerase vai começar a sua síntese aqui por essa região, porque ela começa sempre pela extremidade 5'. Onde há citosina, a DNA polimerase vai colocar na nova fita a guanina. Onde existe adenina, a DNA polimerase vai colocar timina e assim sucessivamente até formar a fita nova complementar. Percebam que uma dessas fitas resultante é a fita antiga e a outra é uma fita nova. Por causa dessa situação, a replicação do DNA é conhecida como replicação semiconservativa. Vemos, por exemplo, aqui, existe uma fita dupla de DNA representada. Ao abrir, essa dupla fita permite que a DNA polimerase venha fazer a complementação e ela vai então complementar as duas fitas, colocando sempre adenina e timina pareadas, citosina e guanina pareadas. Uma dessas fitas é a fita antiga,
a outra é a fita nova. Por isso que ela é chamada de replicação semiconservativa. Esta é a representação esquemática do RNA. O RNA é sempre uma molécula de fita simples e ela é sintetizada sobre a fita molde de DNA. As bases são complementares no pareamento e esse processo é chamado de transcrição. Na fita de RNA não há timina. Com a adenina do DNA, pareia-se a uracila na fita de RNA. O açúcar da molécula de RNA é a ribose e o RNA é sempre uma molécula de fita simples. Quando ocorrerá a transcrição, a dupla fita de DNA vai se abrir e uma outra enzima, chamada agora de RNA polimerase, vai fabricar a fita de RNA. Uma diferença que a transcrição do RNA apresenta em relação à replicação do DNA é que apenas uma das fitas de DNA vai servir como molde para a fabricação do RNA, e não as duas. Então, uma fita é chamada de fita molde ou fita codificadora e a outra é chamada de fita complementar. Apenas a fita codificadora vai ser usada como molde para a fabricação do RNA mensageiro pela RNA polimerase. Percebam-se que ao lado do A, adenina, nunca aparece T, timina, mas sim uracila. Ao lado do T, timina do DNA, aparece normalmente a adenina no RNA. Existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, ou RNA-M, que é uma fita fidedigna ao molde de DNA. O RNA mensageiro vai levar a informação para a síntese de proteína. A cada trinca, ou seja, a cada 3 bases do RNA mensageiro, um aminoácido é colocado na síntese de proteína. O segundo tipo de RNA que existe é o RNA-T, ou transportador, cuja função é transportar os aminoácidos até o local da síntese proteica. E, finalmente, o RNA-R, ou RNA ribossômico, que é estrutural para a formação dos ribossomos. Bom, pessoal, por hoje era só. No último slide, eu deixo a referência de um capítulo de um livro onde vocês podem ler mais sobre esse assunto. E não se esqueçam de agora, no Blackboard, irem fazer o exercício referente a essa aula. Ele é a prova, para mim, que eu terei de que vocês fizeram a videoaula, ok? Boa semana a todos! Bom, pessoal, por hoje era só. No último slide, eu deixo a referência de um capítulo de um livro onde vocês podem ler mais sobre esse assunto. E não se esqueçam de agora, no Blackboard, irem fazer o exercício referente a essa aula. Ele é a prova, para mim, que eu terei de que vocês fizeram a videoaula, ok? Boa semana a todos!